Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje nós vamos falar um pouquinho da imutabilidade de Deus. Nós vamos entender um pouquinho o que é isso. Vem comigo para Mateus. Aleluia. Glórias a Deus. Capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 26, versículo 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "Salve, mestre", e o beijou. E Jesus perguntou: "Amigo, o que o traz aqui?" E então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Judas havia combinado um sinal com os inimigos para atrair quem era amigo. Um sinal para levar vantagens neste mundo, mas perder vantagens na glória. Sabe, alguém que tinha estendido a mão a Judas. Alguém que deu um voto de confiança a Judas. Alguém que nunca falhou com Judas. Mas na primeira oportunidade, Judas traiu a pessoa que sempre foi amigo, o próprio Jesus. Mas muitas das vezes nós nos perguntamos, mas por que? Se Jesus sabia do caráter de Judas, por que ele o chamou de amigo? Havia uma conivência ali? Não, queridos, não havia. Mas é porque em qualquer situação, quando nós estamos na presença de Deus, agimos como Jesus. Como assim? O nosso caráter não muda. A essência de Jesus é inabalável. A palavra diz que nós podemos ser infiel, mas ele continua sendo fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E é por isso que ele olhou para Judas, mas ele viu que nesta terra, como eu e você, somos apenas passageiros. E às vezes pensamos que somos eternos. Traímos quem está perto, sorrimos querendo que as pessoas morram, se afastem. Sabe, é uma falácia, um engodo, mas quando nós temos a presença, nós ficamos em paz. Jesus estava em paz. Jesus já tinha orado. Jesus já tinha buscado a Deus na madrugada. Jesus sabia pelo que ia passar. Jesus sabia o que Judas ia fazer, tanto que na própria ceia, ele olhou, não para Judas, mas Satanás que tinha entrado dentro de Judas e falou: "Olha, o que você tem a fazer, faça logo, faça depressa." Por que depressa? Porque a sede de Jesus não era passar pela cruz, ele queria até sair da cruz. Mas a sede de Jesus era estar de volta com o Pai. Não se preocupe com as traições que virão sobre a sua vida, mas não mude seu caráter. Não mude a sua essência. Não faça o que a sua carne quer. Deixe Deus estar à frente, porque Ele é o justo juiz. E para fechar a minha palavra, como eu já disse com você, de onde a gente menos espera, né? A traição não vem de outro estado. A pedrada não te alcança de outro bairro. É de quem está próximo, de quem você sempre estende a mão e menos espera. É assim o mundo que nós vivemos. E para corroborar no que eu estou falando sobre a imutabilidade de Deus, porque Ele não muda, Mateus, capítulo 10, versículo 36. Olha o que o próprio Jesus diz: "Os inimigos de vocês serão os da sua própria casa." Note que isso Jesus falou antes. Judas estava ali. Eles estavam presentes ali. Foi antes de acontecer, lá na frente. Aqui eu estou já no Mateus capítulo 10. Você percebeu? E lá na frente eu li Mateus 26. Então ele fala: olha, os inimigos de vocês serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o que este mundo pode oferecer, não é digno de mim mais do que a mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A pergunta é: o que os filhos estão fazendo com os pais hoje? Às vezes a gente entende, sim, claro que eu entendo a dor de um pai, a dor de uma mãe, mas eu pergunto, por que você não abre um sorriso para aquele que sempre cuidou de você? Por que você não abre um sorriso e se entrega àquele que sempre te abraça? Amamos e nos entregamos às pessoas, e quando vem as traições,
em todos os sentidos. Queremos tirar a nossa vida. Ei, quem te deu a vida é aquele que te ama, é aquele que te ama desde o ventre, é aquele que te amou primeiro. Antes de você falar eu sou de Cristo, ele já te amava. Portanto, não se magoe com os que estão ao seu redor. Olhe para Cristo. Dói, mas não se escandalize, porque ele mesmo disse, Judas estava sentado, e ele olhou para Judas e para todos e falou assim, olha, os inimigos do homem saibam que serão os da sua própria família, da sua própria casa. E anterior a esse versículo, quando falam Jesus, aí fora está sua mãe, Maria, seus irmãos. Jesus em nenhum momento se desfez da sua mãe, mas ele falou assim, olha, não só minha mãe e meus irmãos, mas a minha família é esses que fazem a minha vontade. Faça a vontade de Cristo. Saiba que as pedradas vão vir sobre a sua vida. Saiba que vão falar mal de você, vão levar mal induto sobre a sua vida. Mas a sua imutabilidade chama-se Espírito Santo. E se ele está na sua vida, deixa ele trabalhar. Não faça orações para que magoe nem mate ninguém. Simplesmente deixe nas mãos dele, porque ele é o meu e o seu justo juiz. Ficam mais este momento de versículos que alimentam, queridos, e que nós possamos crescer. Fica firme, não se abale, porque aquele que te chamou para a boa obra, ele é fiel para te levar até o fim. Mas aqueles que estão em sua volta aplaudindo quando tudo vai bem, é nas horas que você está mal, é que você vai saber quem são os da sua família, é que você vai saber quem são aqueles que te abraçam verdadeiramente e choram com você. Mas ainda que você esteja sozinho, tem alguém que chora e intercede. É lindo isso, me emociona. É o Espírito Santo de Deus. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque da mesma forma como você nem consegue orar, nem consegue se expressar na sua dor, ele te abraça, ele toma a sua dor para ele e leva a Deus com gemidos inexprimíveis. Que Deus te abençoe em mais um dia de versículos que alimentam. Beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.